Olá pessoal, professor Ulisses com vocês, tá bom? A nossa aula de hoje é sobre plano cartesiano, ok? O plano cartesiano ele foi criado pelo filósofo e matemático René Descartes. Ele era francês e ele é dono daquela famosa frase que você já deve ter ouvido dizer: penso, logo existo, ok? E é muito interessante porque é algo muito prático para a nossa vida, né? Você pode usar isso para GPS, você pode usar em jogos, né? E localização e muitas outras coisas dentro de um teatro, no cinema e muitas outras coisas. E também para construir gráficos no plano cartesiano, né? Que vai ser a nossa próxima aula, ok? Então vamos lá. O plano cartesiano ele é formado por dois eixos. O eixo X, a gente chama-se eixo das abscissas, tá bom? E o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, tá? O eixo das abscissas, aqui é o ponto 0, a gente chama de origem, 0, 0, né? 0 para X e 0 para Y, tá? Para a direita são os números positivos, para a esquerda temos os números negativos, para cima temos números positivos e para baixo temos números negativos como se fosse um termômetro, ok? No eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Então, o objetivo da aula é localizar os pontos dentro do plano cartesiano. Então vamos ao primeiro ponto, o ponto P. Então o ponto P a gente vai chamar de XY. Então quais são as coordenadas do ponto P? X e Y. Quais são as coordenadas do ponto A? 1 e 2. Então nós vamos localizar o ponto A dentro do plano cartesiano. Só lembrando que o plano cartesiano ele é formado por 4 quadrantes, contando no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Ok? Então, agora nós vamos então localizar esses pontos dentro do plano cartesiano. Vem comigo. Vou apagar aqui os quadrantes, a representação, e vamos ao primeiro ponto, que é o ponto A, que tem coordenadas 1 e 3. 1 para quem? Para X. E 3 para quem? Para Y. Então, 1, onde que está o 1 no eixo X? Não está aqui? E onde que está o 3 no eixo Y? Está aqui? Então eles vão ter que se o quê? Se cruzarem. Então vamos lá. Eu coloco para cá e subo aqui, ó, o 1 nessa direção. Encontro este ponto. Esse ponto é o ponto A. Vou apagar aqui. Ponto A. Ok? E ele fica em que quadrante? No primeiro quadrante. Vamos pegar o ponto B. Quais são as coordenadas do ponto B? Menos 3 para X e 2 para Y. Então, menos 3 por X. Vamos ao eixo X, que é o eixo das abscissas. Ó, o menos 3 está aqui. E onde está o 2? O 2 está aqui, ó. Então, cruzando, vai dar aqui, ó. 2 com menos 3. Então, menos 3, primeiro para o X, e o 2 para o Y. Esse é o ponto B, e ele está localizado no segundo quadrante. Terceiro ponto, ponto C, menos 4 para X e menos 2 para Y. Menos 4 para X, está aqui. Menos 2 para Y, está aqui. Então vamos lá, vamos unir os pontos. Eu desço aqui, um pontilhado, e vou para lá, ó, outro pontilhado até encontrar o menos 2. Esse ponto é o ponto D, e ele se encontra no terceiro quadrante do nosso plano cartesiano, tá? Ponto, esse é o ponto C. Ponto D agora, 3 para X e menos 2 para Y. 3 para X, tá aqui, e menos 2 para Y, então eu encontro aqui. Esse é o ponto D, né? Que se encontra no quarto quadrante. Muito bem. Agora, e o ponto E e o ponto F? Olha que interessante. O ponto E, ele tem um 0. Ele anula o X. E o ponto F,
quem está anulado é o eixo Y. Então, no ponto E, vai valer, então, o Y, né? Anula o X e o 3 é o ponto. Então, vamos lá. 3 no ponto Q, Y. Onde que fica o 3? Aqui. Então, nesse ponto, nós temos o E, ponto E, tá? E no F, o X é o 1 e o Y está anulado. Então, esse ponto fica em cima do eixo X, que é o eixo da abscissa. Então, onde está o ponto 1? Está aqui. Então, esse é o ponto F, ok? Espero que você tenha entendido a aula de hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar sobre equação da reta, né? Dentro do plano cartesiano. Até lá, um abraço.